Olá, bom dia. Bom dia. Você está assistindo ao Visual. É um programa acessível da TV Brasil. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, Visual começa agora. Você costuma contratar a chamada garantia estendida quando compra um produto? É preciso ficar muito atento ao pagar esse tipo de serviço para não se surpreender quando for usá-lo. A garantia estendida nada mais é que um tipo de seguro para o produto que vai além da garantia oferecida pelo fabricante. Mas o consumidor deve estar atento na hora de pagar por este serviço. De acordo com a legislação, é proibido fazer a venda casada da garantia estendida e não pode haver desconto para quem compra junto com esse benefício. O consumidor deve sempre analisar os termos da garantia estendida, verificar as vantagens oferecidas por aquele seguro. Por quê? Porque são 3 modalidades de garantia estendida. Aquela que é idêntica ao do fornecedor, que pode ser vantajoso ou não. Na maioria das vezes não é tão interessante. Tem aquela garantia estendida que amplia o âmbito de cobertura relacionado ao do fornecedor, essa pode ser um pouco mais interessante, e aquela que é restritiva, que só pode ser no caso de veículos, como bem segurado. O consumidor deve sempre analisar para verificar a real vantagem da aquisição desse produto. Cada seguro tem regras diferentes que variam de loja para loja. Por isso, alguns clientes enfrentam dificuldades na hora de usar o serviço. A dona Sebastiana comprou esse celular e pagou por 1 ano de garantia estendida, mas na hora de usar o benefício, ela teve dor de cabeça. Dona Sebastiana, conta pra gente o que aconteceu. Eu fui na loja, comprei o celular, aí me ofereceram lá uma garantia estendida, só que eu aceitei, né? Aí quando eu precisei, eles falaram que ia me dar 1 ano e ia me dar um celular novo. E quando eu fui atrás, eles disseram que tinha que ligar no seguro. No caso de o produto comprado apresentar problemas que estão previstos no contrato, o consumidor deve comunicar ao seguro. A seguradora tem até 30 dias para indenizá-lo. Se isso não acontecer, o consumidor deve buscar um acordo com a seguradora. Se ainda assim o problema não for resolvido, o cliente deve procurar os órgãos de defesa do consumidor ou a justiça. Aqui no Brasil, as reservas particulares do patrimônio público são espaços importantes de preservação da fauna e da flora. Só no Paraná, Jonatas, são mais de 240 reservas desse tipo. Um refúgio seguro para pequenos e grandes animais que vivem na Mata Atlântica. O flagrante da aparição desta onça parda foi registrado na reserva particular do Patrimônio Natural de Salto Morato, em Guaraqueçaba. O vídeo foi feito por câmeras colocadas em pontos estratégicos da trilha. Esses animais, eles procuram se locomover pelas mesmas trilhas que a gente utiliza para fiscalização, monitoramento e pesquisa científica, que são as 3 coisas que a gente mais utiliza a reserva para fazer. A presença desta espécie em meio à Mata Atlântica mostra que o esforço para a conservação da área já dá resultado. Demonstra que a cadeia ecológica, a cadeia alimentar que ocorre ali, ela está equilibrada, né? A gente possui todos os animais de todas as etapas dessa cadeia alimentar presentes dentro da nossa reserva. Assim como a de Salto Morato, existem outras 243 reservas particulares do patrimônio natural no Paraná. São unidades de conservação da fauna e da flora que podem ser criadas por pessoas físicas ou jurídicas, tanto na zona urbana quanto na rural. Mas para ser reconhecida como uma RPPN, a área precisa apresentar algumas características. A magnitude, né, o local onde está e a significância ambiental. Por exemplo, a presença de florestas, né, primitivas, a presença de ambientes naturais ainda remanescentes, a presença, consequentemente, a presença de fauna, né, de floras, de meios geológicos, paisagens importantes para a preservação. Para o IAP, a criação e a manutenção de RPPNs é um modo efetivo de garantir a preservação do meio ambiente para as próximas gerações.
Então, a partir do momento que essas áreas são criadas, elas são para sempre. Então, mesmo que o proprietário venha a falecer, que passe para os seus herdeiros ou que sejam vendidas essas áreas, esse gravame ele é perpétuo. Cabe a todos nós, né? Fazer um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue manter, né, o ambiente com maior qualidade. Sapo, cachorro, gato, rato. Tá na hora de revisar os sinais. Sapo, cachorro, gato, rato. Agora vamos falar de esporte. Você vai conhecer o projeto Ginástica se Aprende com Brincadeira e Arte, desenvolvido pela Unesp, em Bauru, no interior de São Paulo. Nele, as crianças têm contato com o esporte como uma ferramenta educativa e uma alternativa de lazer. Nesta aula, a técnica não é o mais importante. O que vale mesmo é a vontade de aprender e de praticar uma atividade física diferente. Todas as sextas-feiras, alunos da MF Dirce, do bairro Ferradura Mirim, vêm até a praça esportiva da Unesp para ter contato com a ginástica artística. Pela animação da turma, dá para perceber que a atividade agrada. Maravilhoso pra gente desenvolver o nosso corpo. Eu acho muito legal porque tem muitas atividades que deixam o corpo mais leve. Eu acho bastante interessante pra gente movimentar o corpo e fazer bastante exercício. Mas os exercícios vão além e contribuem também com a formação desses pequenos. Eles ensinam a respeitar, não falar besteira, não chutar. Nossa intenção, né, com o nome do projeto foi a Ginástica se Aprende com Brincadeira e Arte, por acreditar, né, que num primeiro momento as crianças têm que despertar o interesse, né, o gosto pelo esporte. E aí aqueles que se destacarem, né, terão outras oportunidades fora da universidade para conseguir, né, para atingir seus objetivos maiores. O projeto teve início em 2012 e, para ser desenvolvido, conta com a participação de alunos do curso de Educação Física, uma oportunidade única para vivenciar situações do mercado de trabalho. Entre aspas, o projeto acaba servindo como laboratório, porque você pode, às vezes, testar métodos de ensino, testar o que você aprendeu na faculdade. A ginástica é oferecida no turno contrário ao da escola e tem o apoio do programa Mais Educação. Mesmo sendo uma opção de esporte e lazer, também contribui com o desempenho desses meninos e meninas em sala de aula. Gislaine acompanha de perto essa turma e reconhece que o comportamento de todos mudou. Vejo assim que elas acabam se acostumando a respeitar um pouco mais a questão de ordem, de esperar. É uma coisa que elas são muito ansiosas, então elas aprendem a esperar. E na própria parte de educação mesmo, eu vejo que elas ficam mais atentas na hora da escola. As professoras que trabalham na sala de aula com elas observam isso, né? Essa atenção que desenvolve na parte de concentração na escola. Já a Ana Beatriz é um bom exemplo de como ações como essa também podem abrir portas. A garota participou das atividades durante um ano e decidiu que queria mais. Passou a integrar a equipe de ginástica artística do município. Hoje a rotina dela é outra. Eu treino todos os dias da semana, 4 horas por dia, então é bem diferente. Aqui eu treinava 1 ou 2 vezes no máximo, 1 hora só. Então meu treino ficou bem puxado agora. Toda essa dedicação tem trazido bons resultados. A técnica da equipe feminina de ginástica artística é só elogios para Ana Beatriz. Ana é muito dedicada, muito esforçada, ela se arrisca, ela consegue enfrentar os medos dela e ela foi selecionada para fazer parte da equipe de Bauru e em 3 meses, na primeira competição dela, ela foi terceira colocada no solo. Mas Débora reconhece que foi por meio do projeto da Unesp que o talento da atleta pôde ser revelado.
Começou aqui na Unesp com o projeto lúdico Aprendendo Ginástica com Brincadeira e que hoje se tornou competitivo e hoje ela compete para ganhar. Ela vai para ganhar, não vai para brincar não. Uma exposição de fotos feitas pelo antropólogo francês Pierre Verger faz parte das comemorações pelos 450 anos do Rio. As imagens históricas são um documento da relação entre Brasil e África. As imagens foram captadas nas décadas de 40 e 50 pelo fotógrafo e antropólogo francês Pierre Verger. Nelas podemos identificar símbolos clássicos do Rio de Janeiro, como o carnaval, os bondinhos e as praias. Para o curador da exposição, mesmo as fotos que mostram estereótipos buscam retratar a humanidade das cenas. Vejam a maneira como essas mulheres se tocam, o braço de uma que envolve outro, a outra e o braço dessa outra que toca na criança, fazendo um círculo perfeito de humanismo que dá exatamente essa pitada de vida dentro do clichê. Ao longo de sua vida, Pierre Verger estabeleceu uma relação muito íntima com as etnias da África Ocidental. Ele ficou surpreso ao perceber no Brasil tantos traços da cultura africana, semelhanças que ganham destaque nas imagens captadas pelo fotógrafo. Cerca de 10 milhões de africanos tenham chegado vivos nas Américas. Desses 10 milhões, 40%, ou seja, cerca de 4 milhões, vieram para o Brasil. A obra do Verger hoje está aqui, entre outras coisas, marcando essa posição, né, do Rio de Janeiro como o maior porto escravagista da história conhecida da humanidade. As fotos foram emprestadas à Aliança Francesa pelo Museu de Arte do Rio, especialmente para essa exposição, que faz parte do Foto Rio, o encontro internacional de fotografia do Rio de Janeiro. O visual fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia para você.